Então eu queria que você abrisse a palavra do Senhor comigo. O livro do profeta Ezequiel, capítulo 34, versículo 1. Quem for achando vai dando um glória a Deus. Amém, igreja? Essa palavra foi muito dura comigo, mas eu tenho certeza que vai ministrar muito o seu coração. Amém? Olha só o que a palavra do Senhor diz na minha Bíblia e na sua. Veio a mim esta palavra do Senhor: filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes: assim diz o soberano o Senhor, ai dos pastores de Israel que cuidam de si mesmo. Acaso os pastores não deveriam cuidar do seu rebanho? Vocês comem a coalhada e vestem-se de lã e abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Vocês não fortalecem a fraca, nem curaram o doente, nem enfaixaram a ferida. Vocês não trouxeram de volta as desviadas e nem procuraram as perdidas. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Por isso elas estão dispersas, porque não há pastor algum. E quando foram dispersas, elas se tornaram comida de todos os animais selvagens. As minhas ovelhas, diz o Senhor, vaguearam por todos os montes e por todas as altas colinas. Elas foram dispersas por toda a terra. Ninguém se preocupou com elas e nem as procurou. Por isso, pastores, queria só dar uma pausa aqui. Deus falou assim para mim: guarda essa palavra para ministrar um dia no conselho. Amém? Mas vamos voltar aqui. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Juro pela minha vida, palavra do soberano o Senhor, que visto que meu rebanho ficou sem pastor, foi saqueado e se tornou comida de todos os animais selvagens, e uma vez que os meus pastores não se preocupam com o meu rebanho, mas cuidam de si mesmo em vez de cuidarem do rebanho, ouçam a palavra do Senhor, ó pastores. Assim diz o soberano o Senhor: estou contra os pastores e os considerarei responsáveis pelo meu rebanho. Eu lhes tirarei a função de apacentar o rebanho, para que os pastores não mais alimentem-se a si mesmo. Livrarei o meu rebanho da boca deles, e eles não lhes servirá mais de comida, porque assim diz o soberano Senhor: eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. Assim como um pastor busca as ovelhas dispersas quando está sem cuidado do rebanho, também tomarei conta das minhas ovelhas e as resgatarei de todos os lugares para onde foram dispersas num dia de nuvens e trevas. Amém, ovelhinhas? Curvem suas cabeças e fechem seus olhos. Vamos orar ao Senhor.
Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade de estar aqui, Senhor, diante dessa plataforma, pela tua misericórdia, Jesus, diante desse altar, Senhor, pela tua misericórdia, pois de mim eu não tenho nada a oferecer, Senhor, a essa congregação. Se não for o teu Santo Espírito, Pai, sobre a minha vida, de nada eu sou. Nenhum valor há em mim, Senhor. E se há algo de bom, Senhor, em minha vida, esse algo vem do Senhor. Por isso eu te peço perdão, Jesus, pelos meus pecados, pelas minhas falhas. E eu declaro, Senhor, usa a minha vida nessa noite como um canal de bênção. Que através da minha vida, Senhor, as tuas ovelhinhas possam ser edificadas nessa noite. Obrigado, Senhor. É assim, Pai, que eu oro e te agradeço, Senhor, crendo sempre na certeza da vitória, em nome de Jesus. Amém. Quando essa palavra veio ao meu coração através dessa imagem, foi exatamente o título da palavra que Deus me deu hoje, é o aprisco. O aprisco. A Bíblia frequentemente usa a imagem de um aprisco para apresentar o cuidado e a proteção de Deus sobre o seu povo. Amém, igreja? Jesus, como um bom pastor, nos convida a entrar no seu aprisco, onde encontramos segurança, provisão e uma vida abundante. Ou seja, o aprisco de Deus, o aprisco de Jesus, o aprisco de um bom pastor, ele nos oferece exatamente isso: a segurança, a provisão e uma vida abundante, um cuidado. Eu fui buscar, igreja, qual era a função de um pastor de ovelhas, assim como essa imagem. Talvez você não saiba, mas a ovelha é o animal mais dócil que existe. Porém, irmãos, para que ela possa ser um animal dócil, o pastor precisa cuidar dela de forma digna. Ele precisa tirar dela os seus carrapichos, ele precisa tirar dela talvez ali os espinhos de suas patinhas, né? Para que ela não possa sentir nenhuma dor. E olha que engraçado, irmãos, o pastor de ovelhinhas como essa, ele usa um óleo da unção, uma essência como essa aqui, para que ele possa ungir a cabeça da sua ovelhinha. Ele passa também o óleo da unção perto das suas orelhinhas e no seu olho, para que elas não possam ser atacadas por insetos. Então o óleo da unção, ela previne que insetos venham até essa ovelhinha. Sabe por quê, irmãos? É muito arriscado não fazer isso, porque se elas começam a ser atacadas em alguma dessas regiões, elas começam a se bater uma com as outras. Ela começa a bater, entra inseto no ouvido dela, na orelhinha dela, ela começa a bater a cabeça na pedra descontroladamente, para cessar a dor. Então olha só, irmãos, que interessante esse cuidado que o pastor tem com as suas ovelhinhas. E quando Deus me deu essa imagem de poder preparar o aprisco, de cuidar das ovelhas, ali dentro daquele hospital, foi exatamente a testificação do que eu tive sobre uma palavra que eu havia sido ministrado através do pastor Júdio de Oliveira na conferência do Clamor pelas Nações. Ele dizia assim: igreja, pastores, se preparem e comecem a formar os seus apriscos para cuidarem das suas ovelhinhas. Amém, ovelhinhas? E essa palavra, igreja, de Ezequiel 34, é exatamente uma exortação. Deus usa o profeta para dizer para os pastores de Israel, dizendo: olha,
vocês deixaram de cumprir as suas chamadas, vocês deixaram de ser verdadeiramente pastores e passaram apenas a se interessar em benefício próprio. Estão usando os seus títulos apenas para se beneficiar, mas aquilo que era para você fazer, ter o cuidado, o zelo com as suas ovelhinhas, você não tem mais. Vocês se alimentam do melhor abate, vocês se alimentam da melhor coalhada, vocês usam a lã da sua ovelhinha para se aquecer, mas elas estão sem cuidado. Irmãos, a junção desses sinais que Deus me deu, Ele me mostrou exatamente o propósito de todo esse processo que eu venho vivendo na minha casa. Foi exatamente essa palavra que veio do céu. O Senhor disse assim: olha, você se preocupou muito com a estrutura, mas deixou de lado as minhas ovelhinhas. Você não se atentou com muitas coisas que aconteceram, e eu tive que permitir esse processo para que eu pudesse falar com você. Sabe, igreja, muitas das vezes Deus ele vai usar algum freio para nos paralisar, e muitas das vezes esse freio é algo que nos traz uma dor intensa. Escute algo, nós estamos totalmente desenfreados como liderança, estou falando por mim, naquilo que fui ministrado. Então Deus ele sempre vai usar uma circunstância para nos parar e falar: espera um pouquinho, que eu tenho algo para falar contigo, meu irmão. Nós estamos avançando os sinais, nós não estamos respeitando as placas, o Senhor está querendo nos ministrar e nós não estamos dando atenção. Sabe por quê? Porque o domínio, a visibilidade, aquilo que eu preciso mostrar para a sociedade, cabe mais a mim do que cuidar da minha igreja. Eu preciso ser uma pessoa que esteja envolvido no network. Eu preciso de plataformas, de curtidas, de seguidores, para mostrar que eu sou um pastor em evidência. Não é esse tipo de liderança que a igreja brasileira precisa mais, igreja. Sabe por que nós estamos chegando num tempo onde até mesmo os títulos não terão mais relevância nenhuma? A única relevância que irá ter diante do reino é aquilo que você carrega, é a essência que transborda de dentro de você, é a presença do Espírito Santo, meu irmão. O que adianta ser um cara que tem 5 milhões de seguidores, que tem não sei quantos milhões de não sei o que, e não sei quantos views, e não sei quantos joinhas, e não sei quantos likes, mas não tem vida com Deus? Usa uma plataforma, meu irmão, para si próprio. Pregadores estão usando, meu irmão, o nome Jesus Cristo como fonte de renda, cobrando para pregar. E não é pouco não, irmão. E não é pouco não. Tem muitos que compartilham, né? Pregações, palavras motivacionais, que alegram o seu dia, de pessoas que estão cobrando 350 mil por 1h40 de pregação. 350 mil, irmão. Eu não estou falando besteira não, eu estou falando de uma fonte segura. As pessoas perderam o temor a Deus, irmão. Estão usando, assim como Deus usou Ezequiel, estão usando o rebanho para benefício próprio. Eu crio um aprisco, eu trago as ovelhas, mas eu me aproveito delas. E o verdadeiro aprisco, meu irmão, não está relacionado a isso.
Amém, igreja? Amém, igreja? O que nós entendemos sobre toda essa analogia, e o mais interessante, sabe qual é? É quando Deus usa ele para dizer assim: olha, vocês podem parar tudo. Vocês lembram do que eu comentei de alguns cultos atrás, dizendo: ei, a igreja do Senhor vai ser sacudida? Quem lembra? Vai fechar muita igreja, irmão. Vai fechar muita igreja. Isso não é o profeta do Apocalipse, não. Vai fechar, porque Deus está separando o joio do trigo. Deus está separando o profeta do falso profeta. Deus está buscando homens e mulheres que tenham um coração disposto a servir por amor, irmão. Não pessoas que estão buscando benefícios, assim como existe. Eu tenho um chamado pastoral, eu tenho, mas quanto que eu vou ganhar com isso? Qual vai ser o meu salário? Sabe qual que é o teu salário, irmão? É a cruz. Negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Esse é o teu salário. Existem situações que nós iremos viver exatamente a isso. Deus está chacoalhando a igreja brasileira. Deus está chacoalhando a igreja brasileira, irmão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se nós não nos atentarmos naquilo que Deus tem para as nossas vidas, nós seremos uma delas. E é por isso que Deus tem ministrado o meu coração. Amém, igreja? Eu falei: Senhor, eu quero caminhar com aquela palavra do Luciano Subirá. Aquele que trabalha para o reino visando dinheiro, meu irmão, se vende facilmente a Satanás. Dinheiro. As pessoas estão servindo por dinheiro. Eu vou contar um testemunho para vocês. Talvez você vai achar isso engraçado, irmão. Também achei. Esses dias eu estou com todo esse processo. Eu falei: puxa Deus, faz 5 anos. 5 anos que eu estou tentando alguma situação para trazer uma renda para minha casa. Amém, igreja? Hoje, para a honra e glória do Senhor, que é uma causa temporária, eu não tenho vergonha de falar isso e jogo abertamente, pois essa é uma igreja transparente. A igreja ajuda a minha casa hoje com 3 mil reais. Glória a Deus por isso, me ajuda em muito. Só que para uma casa, para um pai de família que paga prestação e CEMIG, Copasa, vocês sabem como é que funciona, não é? Quem é casado sabe o que eu estou dizendo. Marte Minas, e daí vai. E eu falei para Deus, Senhor, esse dinheiro, ele tem a função de poder ajudar outras coisas na obra do Senhor. Eu falei: eu quero que o Senhor me torne mantenedor do teu reino. Eu quero chegar um dia, que eu creio que vai ser muito breve, de poder chegar num conselho e falar: queridos, olha, eu quero que vocês coloquem agora esses 3 mil no gasofilácio, que esse dinheiro seja usado para o reino, para a missão, para que nós possamos ganhar vidas. E eu estava ali conversando com Deus, irmão, e sabe, Deus, me mostra alguma coisa. Eu preciso que o Senhor ministre o meu coração. Eu não sei se você conhece, irmão, mas eu vou contar antes, é um testemunho breve, amém? Há 16 anos atrás, eu cismei que eu queria fazer um curso de cabeleireiro. Se liga. Irmão, doideira, esse pastor é muito louco, mano. E aí eu fui. Cadê minha mãe? Minha mãe está ali, não foi, mãe? Eu fui, irmão. Só que naquela época não tinha barbeiro. Naquela época era cabeleireiro, irmão. Eu não gostava de mexer com cabelo de mulher. Eu gostava só de cortar cabelo de homem. Eu não sabia cortar cabelo de mulher. E aí eu acabei desistindo. Abri um salão, fechei, virou uma anarquia só. Falei: quero saber mais também não. Aí fui trabalhar com outra coisa. E aí eu estava esses dias assim: Deus, fala comigo, eu preciso saber de alguma coisa. Não estou dizendo para você que de repente vai ser isso, irmão, mas eu fui tocado diante de uma palavra. E aí eu estava esses dias ali: Deus, eu preciso de uma provisão, eu preciso levar um dinheiro para minha casa. Né, homens? Amém, maridos? Às vezes quando eu chego em casa, pastora, parece aqueles passarinhos dentro do ninho. Sabe quando a mãe volta, que ele fica com a boquinha aberta assim, ó? Tipo, e aí? Cadê? E aí, irmãos, eu estava mexendo na internet,
Eu não sei onde foi que eu entrei, eu vi um vídeo de um cara chamado Juarez Leite. Quem já viu esse cara? Poucos, né? Um cara cristão, já viu o cabelo dele, Juarez? Um cara cristão, o cara foi bancário, ele é formado em química, ele foi bancário, vendeu seguro, e aí um dia ele ligou a televisão, viu um monte de cara barbudo falando de barbearia, ele falou assim, cara, se a barbearia transforma a vida desses caras, eu vou deixar minha barba crescer. E aí ele deixou a barba dele crescer. E aí ele começou a procurar sobre barbearia, fez um curso, tal, enfim, hoje ele é um dos caras mais renovado como visagismo, né? Só que quando o cara senta na cadeira dele, irmão, ele é cristão, amém? Ele é lá de Cuiabá. Quando o cara senta na cadeira dele, a pergunta dele qual que é? Ele fala assim, querido, como você gostaria de se ver diante daquele espelho? Aí a pessoa, meu irmão, abre o coração, cara. Eu vi pessoas chorando, eu vi um cara lutando contra o câncer. Ele falou, meu irmão, eu vou ter uma batalha agora que eu vou ter que enfrentar um câncer. E eu preciso me enxergar no espelho uma pessoa mais forte. Porque eu tenho que ser mais forte do que aquilo que eu vou batalhar daqui para frente. As pessoas choram, irmão, quando precisa expressar naquilo que elas queriam ver nela. Aquilo me tocou de uma forma tão profunda, irmão. E aí ele pega assim, está preparado, depois puxa lá para você ver. Aí ele pega o avental assim, quando ele levanta, meu irmão, você nem conhece. A pessoa quando se olha no espelho, ela até chora, cara. Ou seja, aquele cara ele tem um dom de fazer com que a pessoa venha de novo a ter autoestima, a acreditar nela mesma. Então, ou seja, não está relacionado apenas numa barbearia. Está relacionado a algo pessoal, irmão. Aquele cara, ele usa aquela cadeira da barbearia para falar de Jesus. Ele ministra, assim como o seu Elias também, que é um cristão, enfim. Aí, irmãos, eu fiquei ali naquela conversa com Deus e tal. Eu falei, eu vou fazer um curso de barbeiro, mano. Já fiz tanta coisa, irmão. Eu falei, eu vou procurar um lugar para fazer um curso de barbeiro. E eu vou, irmão. Se Deus for me usar ali naquela cadeira, eu não sei, se for só para rapar a careca. Mas alguma coisa Deus vai fazer, amém, igreja? Mas o porquê que eu estou falando isso para vocês? Porque é exatamente essa conexão que nós temos que ter com Deus. É esse o aprisco que Deus está querendo nos trazer para poder nos ministrar pessoalmente, igreja. E o que nós entendemos sobre toda essa palavra quando Deus usa o profeta para dizer, ei, a partir de hoje vocês não têm mais atuação nenhuma ministerial, agora eu vou cuidar das minhas ovelhas. E aquilo foi muito profundo, irmão. E o que isso nos traz de ensinamento sobre essa palavra? O aprisco, ele precisa ser um lugar de proteção. Olha para o outro e fala assim para ele, o aprisco precisa ser um lugar de proteção. Você precisa se sentir dessa forma, irmão, protegido. Abra comigo o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 1. Aí eu vou precisar de alguns modelos, né, no curso, se alguém se candidatar, eu estou lá. Estou brincando. Olha o Cristo já se ofereceu. Bom, já fiz tanta coisa de errada na minha vida. E se der certo? Amém? O pior é você, não é fazer e dar errado. O pior é você não fazer e pensar que um dia poderia ter dado certo. Amém, igreja? Olha só o que diz João capítulo 10, versículo 1. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem porque conhecem a sua voz.
Talvez você já possa ter tido uma experiência como essa. Não de repente numa parte espiritual, mas numa parte física. Um dia você foi criança, sim ou não? Existem crianças que teve alguma experiência com o pai ou com a mãe. A forma de olhar, a forma do pai falar, ou por algum sinal. O meu sinal com a minha mãe, porque eu perdi meu pai cedo, a minha mãe dava um assovio que eu escutava aquele assovio, irmãos, a quilômetros. Então eu já sabia que minha mãe estava me chamando. E era uma vez só, irmão. Se chamasse, vai. Que alguma coisa estava acontecendo. Então, ou seja, o que Jesus está querendo dizer sobre essa parábola é exatamente isso. A ovelha, irmão, quando ela vai para um aprisco como esse, ali ela é alimentada, ali ela é cuidada, ali o pastor traz ela para perto para saber se ela não tem nenhuma ferida, se ela precisa de um óleo, se ela precisa de uma faixinha para passar na patinha dela. Esse é o lugar verdadeiro de proteção. Amém, igreja? Salmos 27, versículo 4 diz assim: uma coisa pedi ao Senhor, e é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. É no aprisco, irmão. Olha para o outro e fala assim para ele: você precisa de alguma coisa? Vai para o aprisco. Nós precisamos voltar para o aprisco, assim como eu fui ministrado por essa palavra. Jesus falou: volta para o aprisco. Eu preciso cuidar de você. Eu preciso ter uma conversinha com você. Tem um vídeo, nós estávamos falando sobre sinal. Tem um vídeo que um pastor, tem até acho que no YouTube, tem um rebanho assim de ovelhas. Aí um monte de gente começa a chamar, elas não estão nem aí, meu irmão. Quando o verdadeiro pastor chega, que ele dá o comando certo, elas vêm tudo correndo, cara. É a coisa mais linda. É esse o aprisco que Jesus quer nos levar, igreja. Amém? O aprisco celestial, a morada celestial. Billy Graham um dia deixou uma frase dizendo assim: o dia que vocês escutarem que Billy Graham faleceu, não acreditem nisso, pois apenas mudei de endereço. Eu fui para o verdadeiro aprisco. Eu apenas mudei de endereço. Eu fui para o verdadeiro endereço. Salmos 23, versículo 1. Quem está gostando, dá um glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim na minha Bíblia e na sua: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz por uma água aprisco. É lá, meu irmão, que nós temos pastagens. É lá que nós somos conduzidos a águas tranquilas. Amém, igreja? Nós precisamos buscar esse lugar de proteção para as nossas vidas. Nós precisamos dar valor à verdadeira mensagem, irmão. Não fica buscando autoajuda nas redes sociais. Pega a tua Bíblia e vai ler lá. Vai vir a verdadeira mensagem do verdadeiro pastor. Mensagens motivacionais enchem o nosso ego, mas aquela que nos exorta, nos dá a garantia da salvação, irmão. Amém, igreja? Abra comigo o Salmo 91, versículo 1. Olha o que diz a palavra do Senhor: aquele que habita no abrigo do Altíssimo, ou seja, no aprisco, e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem eu confio. A segurança está ali, irmão. Amém? A segurança está no aprisco. Outra parte que nós entendemos dessa palavra: Jesus
é a porta do aprisco. Ele sempre será a porta do aprisco. João 10:7 diz assim: então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas, e todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, e quem entra por mim será salvo, e entrará e sairá e encontrará a verdadeira pastagem. Ele é a porta. Amém, igreja? Ele é a porta do aprisco. Jesus é a verdadeira porta do aprisco. Jesus é o único caminho que nos conduz à salvação. Jesus é o único que vai garantir a verdadeira segurança que eu e você precisamos. Aplauda o Senhor. Mateus capítulo 7, versículo 13: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertada o caminho que leva à vida, e são poucos os que a encontram. Esse é o cenário que nós iremos viver como igreja brasileira, irmão. Serão poucos os que estarão dispostos a estar no verdadeiro aprisco. Pois a verdadeira igreja, meu irmão, que será conduzida pelo verdadeiro pastor, não é aquela que está preocupada com entretenimento, não é aquela que está preocupada em ter um pastor famoso, irmão, não. Eu já falei isso várias vezes e vou falar de novo. Eu falei: Senhor, sabe aquele potinho de sal da prateleira, que fica lá no cantinho, que ninguém quer nada com ele? Eu quero ser esse potinho. Eu quero estar na parte mais escondida da prateleira, porque eu quero que somente o Senhor me enxergue. Eu fui gerado pelo Senhor para gerar algo nessa geração. Amém, igreja? Eu fui gerado por Deus para formar um verdadeiro aprisco a Ele. João 14:5 disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber qual é o caminho? Jesus respondeu: eu sou a verdade, o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus é a porta. Jesus é a porta que você precisa, irmão. Durante anos da minha vida eu procurei escapes para poder sair de muitas situações do qual eu estava vivendo. E um dia eu fui convidado para participar de uma reunião como essa, e eu encontrei a verdadeira porta, chamado Yeshua Hamashia, Jesus Cristo, o Nazareno. Ele é a verdadeira porta. Mateus capítulo 7, versículo 7: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois tudo o que você pede, recebe, e o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Levanta a tua mão, meu irmão, aí no teu lugar. Que nessa noite você possa ser conduzido para o verdadeiro aprisco, e que todas as portas que você precisa dessa semana seja aberta sobre a tua vida, em nome de Jesus. Se você crê nisso, dá uma glória a Deus e aplauda Ele. A única maneira de entrar no aprisco de Deus é através de Jesus. É a única maneira. E o aprisco, irmão, é um lugar de relacionamento, sabe com quem? Com o pastor. Aprisco é lugar de relacionamento. Amém? Isso aqui, ó, é um lugar de relacionamentos.
Existem algumas ovelhinhas que às vezes esqueceu de passar o olhinho na orelha. Não é? Dá umas cabeçadas, dá umas butinadas. Mas é ovelhinha, irmão. Ela precisa só de cuidado. Amém? Ela precisa só de ajuda. É só disso que ela precisa. E sabe, igreja? Durante anos, eu achei que a forma como eu estava sendo pastor era a forma correta. E o Senhor me ministrou. O Senhor falou para mim, não é assim. Você não entendeu. Você não entendeu o que é estar no meio do aprisco. Porque é fácil, meu irmão, você conduzir as ovelhas, trancar a porta e ir para o teu lugar de conforto. Agora o verdadeiro pastor, meu irmão, é aquele que conduz todas elas para dentro desse lugar e ele permanece ali com ela. É no momento de dificuldade. É no momento de dor, irmão. É no momento de luta. Sabe, queridos? Sabe aquele velho hábito que nós tínhamos de fazer algo para fora? Deus falou assim, agora você precisa se preocupar com aqui dentro. Quantas pessoas, muitas das vezes, que estão aqui no nosso meio, irmão, está passando por uma dificuldade financeira, está a ponto às vezes de ser despejado porque não tem um dinheiro para pagar o aluguel, cara. Está com 2 contas de luz ou de água atrasado porque não está conseguindo às vezes conciliar um emprego. Quando ele vê o cara da CEMIG, ele até gela. Tipo, é hoje que ele vai meter o alicate. E cadê nós como igreja, irmão? Hoje possa estar sendo esse irmão que está do teu lado. Olha para o teu lado aí. Olha para o outro lado. Mas amanhã possa ser você, irmão. Amém? A igreja, o aprisco, ele gera isso. Ele gera intimidade, cara. Ele vai gerar esse tipo de comportamento entre nós. Um conceito que eu tinha sobre o chamado pastoral era totalmente diferente do que aquilo que Deus está me conduzindo agora. Amém, igreja? João 10:11 diz assim, eu sou o bom pastor. O bom pastor, ele dá a vida. A vida. Olha para o outro e fala assim para ele, a vida. É a vida. Pelas suas ovelhas, irmãos. A vida. O assalariado não é o pastor, a quem as ovelhas pertencem. Assim quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Não se importa. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem assim como um pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Foi isso, irmãos. Sabe, está sendo gravado, vai para a rede social, não estou nem aí para quem vai ver também. Sabe qual que está sendo o problema hoje, igreja? É o que foi ministrado lá no início. Existem pastores que perderam o temor a Deus, cara. Não precisa de tudo aquilo não, irmão. Na boa. Está tendo o mesmo comportamento de Ezequiel 34. Vestes de milhões. E às vezes a sua ovelhinha não tem nem o que comer em casa, cara. Não tem nem o que comer, meu irmão. Eu fui constrangido por Deus. Deus falou assim para mim, eu vou te ensinar o que é ser pastor. A ponto de você tirar agora da tua despensa e levar para dentro da casa de alguém que está necessitado. Eu falei, amém, Senhor. Falei, amém.
pessoas perderam o temor, cara. Perderam a essência de ser igreja, meu irmão. Formando apriscos para vantagens próprias. Que é isso, cara? Usando mensagens para poder conduzir ovelhas a benefício próprio. Eu não tenho vergonha de dizer não, irmão. Sabe por que eu estou falando para você que Deus está me conduzindo a um aprisco diferente, a construir um aprisco diferente? Porque quando você faz parte de uma facção que contamina uma igreja tóxica, você acaba usando uma parte da tua dor sobre essa mensagem, através de mensagem. E um dia, ministrando uma ovelhinha minha aqui, ó, a Josi, ela falou assim para mim: pastor, guarda o teu coração, eu sei que o senhor está às vezes ferido com alguma coisa, mas não deixa Satanás usar a tua vida para às vezes usar exemplo de cima do altar. Glória a Deus pela tua vida, irmã. Glória a Deus pela tua vida. Eu fui alertado por uma ovelhinha. O senhor não precisa disso. Deus é contigo, pastor. E eu falei: é verdade. Sabe por quê, irmão? Porque eu estava querendo parar um furacão com as minhas próprias mãos e eu não estava conseguindo. E o Espírito Santo falou assim para mim: isso não é ser pastor. Amém, igreja? Conduzir um rebanho para um verdadeiro aprisco vai muito mais além do que aquilo que nós estamos vivendo hoje. Sabe por quê, queridos? Queria terminar com essa mensagem. Eu vi uma mensagem que falou muito ao meu coração a respeito de liderança. Cadê os líderes dessa casa? Levanta a tua mão, pode levantar. Olha só o que diz: o bom pastor é aquele que faz da lã a sua própria pele, e o agasalho utilizado para aquecer sempre será, e o agasalho utilizado para aquecer sempre que possível o frio das suas ovelhas. O bom pastor, ele usa a própria pele dele. O verdadeiro líder, irmão, ele usa a própria vida para poder cuidar das suas ovelhinhas. Ele usa a sua própria pele para poder aquecer ela nos seus momentos de angústia e de dificuldade. É isso que Deus espera de nós, irmãos. Esse é o padrão de liderança que eu busco hoje diante do Senhor. Sabe como Deus me mostrou? Deus me mostrou exatamente sentado naquela pedra, com a ovelhinha doente ali, de repente machucada no meu colo. E o Senhor falou assim para mim: eu não quero mais nada de você, pois tudo que eu tinha, o que eu queria de você, você já me deu. A única coisa que eu quero de você agora: cuida da minha igreja, cuida das minhas ovelhinhas, cuida das minhas crianças. Lembra que eu falei para vocês que o ser humano, ele aprende 80% daquilo que ele vai ser na sua vida do 0 aos 8 anos de idade. E esses dias, acredite se quiser, eu estava na rua, andando ali, estamos andando na rua, e uma pessoa que sabe que eu sou pastor, chegou com uma garotinha desse tamanho, cara, 10 anos de idade, e falou assim para mim: você pode orar por ela?
Aquela menina sem jeito. Eu falei assim, qual que é o seu nome? Ela falou o nome dela. E ali eu falei assim, você aceita essa oração? Ela falou, não. Assim, irmão, eu não aceito. Eu falei, por quê? Ela falou assim, porque minha mãe já me consagrou. Aí falou o nome do demônio lá, que não vem ao caso falar. Aí eu olhei para ela e falei assim, deixa eu fazer uma oração por você. Ela começou a olhar para mim, irmão, zombar da minha cara. 10 aninhos. Eu falei assim, deixa eu fazer só uma oração com você. Aí ela falou assim, então tá bom. Eu orei, ela ficava assim de olho aberto, olhando para minha cara e rindo. E eu orei. E no momento em que eu orei, irmãos, eu olhei assim para ela e falei assim, eu falei assim, já que ela riu, agora ela vai declarar. Eu falei assim, você reconhece Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida? Ela falou assim, reconheço. Eu falei, então amém. Quando tiraram ela de perto de mim, sabe o que a pessoa me falou? Essa menina está sendo usada como objeto sexual na cidade. Ela é obrigada a mostrar as partes íntimas dela em troca de R$2. Você tem noção, irmão? Uma criança que já foi abusada. Eu perdi o chão, cara. Eu falei, Jesus, o que eu estou fazendo do meu aprisco, cara? 10 aninhos, meu irmão. Uma criança, cara. Vocês estão entendendo, igreja? O que nós temos buscado, meu? O que nós temos vivido como igreja? Ter uma igreja cheia é maravilhoso. Mas e o cuidado disso, irmão? E o cuidado dessas pessoas? 10 aninhos, cara. A vontade que eu tinha era tipo assim, dá ela para mim, eu vou levar ela para minha casa, eu vou cuidar dela, vou ensinar ela a caminhar nos caminhos de Jesus, ela vai ser uma grande mulher do Senhor. Uma família totalmente desestruturada, mãe desestruturada, pai nem tem, não sabe nem quem é um pai. Está aí, irmão. A função da igreja está exatamente aí, cara. Amém? Vai muito além, irmão. Eu não sei quanto tempo você tem de evangelho com o Senhor, mas o evangelho que Deus deseja nos conduzir vai muito além daquilo que você um dia aprendeu. Viver um evangelho, irmão, é isso, cara. É sentir as dores, é carregar as marcas, assim como Paulo falava, eu carrego as marcas do evangelho. Aqueles meninos estão aqui, Mateus? Não, né? Pode contar aquele testemunho? Mateus acompanhava, o Mateus é barbeiro. Cortava o cabelo de um menininho desde criança. Desde criancinha, né, Mateus? Aí eu fui lá na barbearia dele esses dias, eu passei, olhei para aquele menino, cara, Deus falou assim para mim, ministra o coração dele, pois ele vai ser um pregador da minha palavra. Eu nem sabia quem ele era, cara. Não sabia da história dele, não sabia nada. Perguntei para ele 2 vezes o nome dele. Mateus sempre cortou o cabelo dele, desde criancinha. E um dia ele se envolveu, irmão, com droga,
Começou a vender droga lá para não sei aonde. A mãe procurou o Mateus e falou assim: cara, eu preciso de uma ajuda sua. Meu filho está se envolvendo num mundo sem volta. Sabe o que ele fez, cara? Ele ensinou a profissão para o menino. Hoje o menino saiu da biqueira e está trabalhando como barbeiro da barbearia. Ainda trouxe um amiguinho que traficava junto com ele. É isso, irmão. É isso. É fácil você passar na Governador Valadares, você passar na Lincoln Vestinha, apontar o dedo e falar assim: não tem mais jeito. Que aprisco é esse que você está sendo conduzido, irmão? Se alguém um dia olhasse para minha mãe e dissesse assim para ela: teu filho não tem mais jeito, ela teria acreditado. E a vida que eu decidi viver dos meus 13 aos 23 não foi culpa da minha mãe, por eu não ter pai. Foi porque eu escolhi aquilo, porque alertado eu fui, irmão. Eu fui usar droga, eu fui fazer um monte de besteira porque eu quis. Minha mãe sempre me deu educação. A minha mãe teve que cumprir 2 papéis, irmão, de pai e de mãe. Ficou viúva aos 29 anos de idade. Minha mãe nunca criou um vagabundo. Minha mãe nunca criou um drogado, nunca criou um nóia. Eu fui porque eu quis. Mas um dia alguém acreditou em mim, irmão. Um dia alguém estava formando um aprisco e falou: cara, tem uma ovelhinha perdida ali, cara. É meio doidão, né? Mas vou trazê-la para perto. É isso que precisamos viver. Sabe qual que é a nossa missão, irmãos? Sabe qual o nosso principal aprisco? Está daquela parede branca para lá. Ó. Aqueles lá são as nossas joias raras. São as nossas ovelhinhas principais. Daquela parede branca para lá. Estão ali, ó. Amém, igreja? Quando vem uma palavra como essa, eu sempre falo: eu vou me segurar para mim não chorar, mas não tem como. Porque essa foi uma experiência que eu vivi essa semana. E o Espírito Santo falou assim para mim: poderia ser tua filha, poderia ser tua irmã. Amém? Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos.